Como eu falei, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, fui criada no Rio de Janeiro, até vir aos Estados Unidos, eu passei todos os meus dias no Rio de Janeiro. E infelizmente, eu não nasci num lar cristão. Muito pelo contrário, eu nasci num lar onde a minha avó tinha um altar dentro de casa. Né? A nossa casa, como eu falei, era uma casa bem grande, mas era uma casa que foi, não é invadida, não havia quem morasse lá. Minha avó, muito necessitada, ficou dentro daquela casa por alguns anos e ali eu cresci, minha infância inteira foi ali. Era uma casa que não tinha água, esse era o primeiro ponto que eu me lembro perfeitamente bem. Então, o meu tio, morávamos na casa, eu, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia Zuleika e o meu primo Vanderlei. Esse meu primo hoje, ele é da polícia de São Paulo. E eu me recordo perfeitamente de alguns pontos. As pessoas às vezes acham que as crianças, elas esquecem as coisas, que elas não guardam memórias. Mas isso não é verdade. Eu, com 3 anos de idade, me lembro perfeitamente a calçada da minha casa e as escadas que tinham nos fundos do quintal, que por muitas vezes eu estive sentada num daqueles degraus. Então, você que está em casa, com seus filhos, crie boas memórias, porque essas memórias são capazes de mudar a história deles ou de perpetuar por gerações através de traumas, de tristezas, de dores, que muitas das vezes se manifestam na fase adulta e não se sabe de onde veio. Bom, se vem sim dessas memórias que são construídas na infância. É verdade. E eu estava ali, me lembro dessas escadas, e eu me lembro de toda a situação dentro da casa. A minha avó tinha esse altar na loja, a gente chamava de loja, por quê? Porque essa casa, sabe aquelas portas que puxa? De bar, né? De bar, de ferro, né? que tem uma tranca Sim. embaixo. Nessa parte da nossa casa tinha essa loja, que do lado de fora era essa tranca. E ali sim era o altar da minha avó. E era um altar com todos os tipos de entidades. A minha avó era do centro espírita, era macumbeira, e a minha tia também. E elas eram assíduas. O tempo todo eu via a minha avó, a minha tia, oferecendo manjares, né, ali durante as manhãs e durante a noite. E é uma coisa interessante para nós falarmos aqui também, porque muitas vezes nós, como cristãos, não temos a mesma disciplina. Muitas das vezes achamos que servir a Deus podemos servir de qualquer jeito. E existem outras crenças que servem de todo o coração. As pessoas, elas acham que estão servindo a Deus. Elas não têm entendimento. Então aquilo para elas é algo bom. E aquilo para elas é algo que vai trazer benefícios à sua vida. Então elas se dedicam de verdade àquilo dali. E eu vi ali a minha avó e a minha tia durante as manhãs e durante as noites ali. Acendiam as velas dentro de casa, ali naquela loja, naquele local, oferecia várias coisas, era galinha, era realmente manjares mesmo, sabe? E várias outras coisas que eram postas ali. E eu presenciava aquilo tudo. E mais do que isso, a minha avó e a minha tia levavam a gente para o centro espírita. Sendo que Deus, ele é tão fantástico, tão maravilhoso, tão especial, que eu entrava dentro daquele lugar, mesmo criança, pequena, eu nunca me senti parte daquilo ali. Eu nunca me senti. O meu primo, ele ficava muito à vontade, ele corria, foi feito para ele uma roupinha de santo. Ele ia para o centro espírita com a roupinha branca de santo. Eu nunca falei para minha avó que eu queria roupa. Eu nunca quis isso para minha vida. Desde criança já tinha. Desde pequena, eu já via o amor de Deus me preservando para um grande propósito. E eu fui crescendo naquele lar. Meu pai sempre foi muito agressivo, então eram brigas constantes dentro da minha casa. Mas era briga de espancamento, a minha mãe era espancada dentro de casa. E eu via minha mãe com soco, meu pai com socos no rosto da minha mãe, no corpo da minha mãe, e eu via minha mãe correndo, a minha mãe ia para dentro do quarto, a minha mãe ia para o quintal. Eu via aquela cena toda e dentro de mim o que eu sentia era uma tristeza e um medo criança. Um medo, uma tristeza muito grande e eu não podia fazer nada. E a minha avó sempre interferia nessas brigas. A minha avó ia para apartar, não faça isso. Por que você está fazendo isso? Vai embora daqui. Essa sua avó, Carol, que morava com vocês... por parte de pai. Era mãe do seu pai. Mãe do meu pai. E defendia a minha mãe das agressões do meu pai. E isso se perdurou por todo o tempo. E eu fui convivendo com aquilo dali e fui crescendo. Até um dia, isso de 3 anos até 5 anos. Quando eu completei 5 anos de idade... vendo toda essa situação do centro espírita, dos manjares, indo para lá, indo para cá com meu primo, com a minha tia e a minha avó, muita pobreza, a nossa casa não tinha água.
Então, nós carregávamos água para lavar roupa, para fazer comida, para tomar banho, para tudo. Eu não sei se vocês sabem, antigamente existia uma coisa, no Nordeste do Brasil, eu acredito que ainda existe até hoje, era uma balança. É uma madeira extensa, com amarrados de espuma de um lado e de outro, e ali tinha umas correntes que seguravam as latas grandes. Então, aquilo ali nos ombros equilibrava. No ombro, né? Então, você trazia 2 galões de água. E eu me lembro o que acontecia. Meu tio saía com aquela balança e ia nos vizinhos para pedir água. E muitas vezes o meu tio voltava para casa e ele falava a seguinte frase: não quiseram nos dar. E como que faz? Para tomar um banho, para lavar uma roupa. Para cozinhar. Para cozinhar. Então, a situação era nesse nível de precariedade. Detalhe, a minha avó ganhava 1 salário mínimo. O meu pai, muito acostumado com os jogos, era todo o dinheiro que ganhava com jogo e com mulheres. Sua mãe não trabalhava nessa época? A minha mãe não trabalhava nessa ocasião. Quantos filhos eram? Era eu, nessa época só eu e o meu primo. E o restante que eu falei, que é meu tio Jorge, minha tia Zuleika e a minha avó, meu pai e minha mãe dentro da mesma casa. Aquele salário mínimo tinha que dar para o mês inteiro para sustentar toda a casa. Então, quando nós víamos queijo dentro de casa, era um presente. Quando a gente tinha pão dentro de casa, era de saltar de alegria por ter pão para comer. E nós tínhamos nessa ocasião também uma tia chamada Tia Cici, que ela veio a falecer há pouco tempo. E essa tia, ela tinha uma condição um pouco melhor. Não era muito melhor, era um pouco melhor. E o que ela fazia? Ela economizava o dinheiro que ela tinha, que meu tio, né, Mário, dava para ela, e ela ia a pé da casa dela até a nossa casa para ajudar com alguma coisa para que comprasse alimento para dentro da nossa casa. E um ponto muito crucial, porque eu entendo do propósito de Deus hoje para a minha vida, com relação à família, uma vez eu e minha mãe em casa, o portão, as pessoas começaram a chamar, a minha mãe foi atender a porta e estava lá uma senhora com uma mulher. E essa mulher começou a falar para minha mãe: você não presta, você não podia ter feito isso com a minha família. E xingar a minha mãe, vários xingamentos, várias palavras ofensivas. E a minha mãe, sem entender o que estava acontecendo, falou: eu não lhe conheço, quem é a senhora, o que a senhora quer? Você é amante do meu marido. Minha mãe falou: o quê? Não, eu tenho meu marido, essa daqui é a minha filha. A nossa família é aqui. Meu marido, ele não é casado. Ele é casado e mostrou a certidão de casamento. Meu pai casou com a mulher. E a minha mãe, sem saber o que fazer, falou: olha, eu nunca soube disso. Eu em casa com a minha filha, nós passamos dificuldades muito grandes. A minha sogra nos ajuda, sempre nos ajudou. Desde que então, eu e minha família moramos nessa casa, não temos condições de alugar uma casa. Né? O meu marido é viciado em jogos. Você deve saber então disso, falou para ela, né? Falou: não, eu não sei disso não. Eu sei que ele é o meu marido, eu tenho um filho com ele, e foi aquele clima, e eu ouvindo aquilo ali tudo, parecia que eu estava vivendo um pesadelo. A minha cabeça, como criança, com 5 anos de idade, é como se fosse um grande pesadelo. A mulher foi embora, minha mãe entrou para dentro de casa e ela chorava compulsivamente. E eu me lembro de ter ido para abraçar a minha mãe e com o coração dilacerado. Meu pai, quando chegou, a minha mãe falou, e foi aquela discussão: por que você fez isso? E aquela guerra dentro de casa, e o meu pai surrou a minha mãe. A minha avó foi para cima dele: solta, para! E aquela coisa. E o meu pai ali batendo ainda naquela ira que a minha mãe ofendeu ele e toda aquela guerra. E a minha avó foi para a cozinha, falou: se você não parar de bater nela, eu vou me matar. E o meu pai, ele não acreditou. A minha avó foi para a cozinha. Eu me lembro perfeitamente, gente, como eu estou vendo vocês aqui hoje, da minha avó pegar a faca na mão e cravar no peito. Meu Deus. E eu me lembro, o sangue jorrava. A minha avó caiu no chão. O meu pai entrou em desespero. A minha mãe não sabia o que fazer. Eu fiquei assim em estado de choque. Porque eu vi a minha avó caída, que era a pessoa que me protegia, que de alguma maneira me abraçava, me acolhia, e agora ali ensanguentada e aquela situação. A minha avó, graças a Deus, né, ficou internada um tempo, não lesionou a veia do coração e permaneceu viva, mas ficou internada por algum tempo. E quando a minha avó regressou do hospital, pensa na alegria de uma criança. Era minha. Mas eu via a minha mãe um pouco resistente, né? Já não aguentava mais. E a minha mãe ficou ali, eu me lembro que passaram-se umas 2 ou 3 semanas, eu não tenho uma noção específica de tempo, mas a minha avó já dentro de casa, eu ouvi a minha mãe falando com a minha tia Cici, que era que vinha a pé de Madureira até a nossa casa para levar um pouco de dinheiro para comprar alimento para dentro de casa, pedindo algum auxílio de dinheiro para ir para algum lugar.
E algum tempo depois, eu não sei especificar o tempo que se levou, se foram 2 ou 3 dias, eu não sei. Eu sei que passou um tempinho. Na madrugada, a minha mãe arrumou uma mochilinha que tinha. Eu me lembro que era como se fosse uma mochila jeans bem surrada. Que antigamente tinha essas coisas de mochila jeans, né? Era muito surrada. E pôs algumas peças das minhas roupas ali, algumas peças da roupa dela. Pouquíssima coisa. Praticamente uma roupa para 2, 3 dias ali, enfiado, muito amassadinho. E ela me acordou na madrugada. O meu pai não estava em casa. O quarto que nós dormimos era na lateral da casa, que dava acesso à escadinha do lado de fora. Por isso me marcou demais. Porque às vezes a minha mãe abria a porta de trás e dava, né, acesso a essa escadinha. E eu ficava sentadinha ali. E a minha mãe saiu por ali. Quando nós chegamos no lugar, era um bar. Perdoe porque ainda me emociono, né? Hoje eu sou uma curada, mas essas lembranças, né, me fazem ver o quanto a nossa vida tem tanto valor para Deus. Sim. Por isso que a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagina o quanto vale a nossa vida. Eu não conhecia Jesus, minha mãe não conhecia Jesus, uma vida conturbada como essa. E a partir desse momento, eu comecei a ver, pouquíssima idade, o cuidado de Deus na minha vida. Esse bar era um bar numa comunidade chamada Mangueira. É uma comunidade bem violenta. Na ocasião já era muito violenta. E eu me recordo que quando nós chegamos ali, ainda estava escuro. Nós entramos por aquela porta lateral que tinha e tinha um freezer. Antigamente eram freezers que as portas eram pesadas para se abrir. Existia um baleiro com aqueles vidrinhos que rodava. Né, sensacional. Aí eu pensando, meu Deus, eu vou me infartar nesse sonho. baleiro, que sonho que eu tô vivendo. E uma outra coisa que me chamava atenção era uma estantezinha, né, preta, que tinha vários negocinhos de snacks ali, né, colocados para venda. E eu vendo aquele cenário todo, eu falei, poxa, será que agora minha mãe vai ficar aqui? Alguma coisa vai acontecer? Quem é que tá aqui? Aí minha mãe foi num lugar que era a parte de trás, né? Na frente era um bar e atrás era uma casa. E ali vivia minha avó materna. Eu não conhecia minha avó materna. E eu me recordo que meu cabelo era bem comprido quando eu saí de casa. E esse é um fato importante também. E eu tinha uma boneca que eu tinha ganhado dessa minha tia, que tinha os cabelos compridos também, e que a minha mãe permitiu eu levar essa boneca. Só que, mais uma vez, o cenário era de terror. E a minha avó é uma pessoa muito má. Eu vi que nem todas as avós... Ela era dona do bar? Ela era dona do bar. E nesse cenário ali, que eu achei que as coisas fossem melhorar, elas simplesmente pioraram e pioraram muito. Porque o que passou a acontecer? A minha avó era a dona do bar. Quem eram os frequentadores do bar? Sim. Bêbados, né? Pessoas eram bêbados, eram bandidos. Hoje, né, eu sei que as armas que estavam nas mesas, elas eram de verdade. Eu achava que elas eram de brinquedo, mas elas eram de verdade. E a minha avó me fazia servir as mesas. Eu servia as bebidas nas mesas. Eu servia os lanches nas mesas. Com 6 anos de idade, uma menina, num cenário desse. Detalhe, eu comia uma única vez ao dia. Eu não podia pegar uma bala do baleiro, porque eu apanhava. Eu não podia pegar um snack, porque eu era arrebentada, eu apanhava. O meu cabelo, a minha mãe, com muito medo da minha avó, descobria onde nós estávamos. A minha mãe cortou o meu cabelo Chanel, aqui assim. Futuramente eu vim entender o motivo disso tudo, porque a minha avó já havia botado a polícia atrás de mim, já havia comunicado o desaparecimento, o rapto. A minha avó já havia pedido auxílio gratuito de um detetive para tentar a minha localização. Então a minha mãe, com medo, começou a me descaracterizar. Eu ia a pé para a escola. Na Mangueira mesmo? Na Mangueira, na descida do Morro da Mangueira. Eu ia a pé para a escola, eu voltava da escola, e quando chegava da escola, o trabalho. E sua mãe, ela trabalhava? A minha mãe trabalhava no bar também, junto com a minha avó. Pensa numa pessoa com uma tristeza infinita na sua vida e na sua alma. Nesse período, eu me lembro perfeitamente, eu não falava com quase ninguém na escola. Eu via as crianças correndo, aquilo para mim era tudo uma grande mentira. Eu falava, como é que essas pessoas vivem rindo? Tá rindo de quê? Tá rindo por quê? Porque a minha realidade era de uma profunda tristeza, não havia motivos nenhum para eu rir. A vida para mim era uma vida de tristeza e de sofrimento. Então, muitas das vezes, as pessoas vivem por tantos problemas e dificuldades que elas acham que o mundo é dessa forma. Né? E eu quero falar para você que está em casa, que tantas vezes, talvez esteja passando por um momento tão difícil na sua vida, tão conturbado, que você, quando vê alguém sorrir, quando vê alguém feliz, você acha que aquilo ali é uma farsa, porque a sua realidade não é essa.
Mas eu quero falar para você nessa manhã que existe sim felicidade e alegria e que o mundo não é o que você está vivendo nesse momento. A realidade que você está vivendo nesse momento não é a verdade que Deus tem para a sua vida. A verdade que Deus tem para a sua vida é uma vida plena, é uma vida de abundância, é uma vida de alegria. A palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida, e uma vida com abundância, e não uma vida de derrota, e não uma vida de sofrimento, e não uma vida de angústia, e não uma vida de tristeza. Ele transforma o nosso lamento em baile e a nossa tristeza em alegria. Ele tem isso para você. Não desanima. Não entristeça o seu coração nesse momento. Olhe para Jesus, porque você vai contar coisas maravilhosas ainda na sua vida, como eu estou tendo a oportunidade de contar aqui nessa manhã para você.